Salve turma! De volta aqui, professor Samuque. Essa é a parte 3 da aula de introdução à suíte de protocolos TCP/IP. Já deixa seu like, se inscreva no canal. Nesse vídeo nós veremos então, falaremos sobre o tipo de protocolo da camada de transporte orientado à conexão, né? O connection, cujo principal é o TCP. Vamos relembrar então esse exemplo dos escritórios de contabilidade. Suponha que há uma empresa de contabilidade que possui um escritório em São Paulo, cujo secretário se chama João, e nós temos uma filial no Rio de Janeiro, cuja secretária se chama Maria. Tanto os dois secretários, eles são responsáveis por enviar pacotes, encomendas e recebê-las, tá bom? E receber tais encomendas. E nós temos dois gerentes, né? Nós temos a gerente do João e nós temos o gerente da Maria, que são os interessados pelos envios e recebimentos de pacotes. Então, nesse momento, a chefe do João falou: João, eu quero que você envie para a nossa filial do Rio de Janeiro, onde a Maria trabalha, esse livro de contabilidade aqui, esse livro caixa. Suponha também, recapitulando, que não é possível enviar o livro por inteiro. Nós vamos ter que destacar as páginas, o João vai ter que destacar as páginas e enviar em pacotes diferentes, né? Um conjunto de páginas em pacotes diferentes, porque não é possível. Dada todo esse contexto, relembrando, o protocolo UDP que nós vimos, basicamente o João receberia esse livro, destacaria as páginas e mandaria para a Maria direto, sem perguntar para ela se ela podia receber, se ela tinha espaço e tudo mais. No caso do protocolo TCP/IP, o que vai acontecer primeiro é que o João ele vai perguntar para a Maria se ela pode receber esse livro. Então, no caso, ele vai mandar uma mensagem: ô Maria, eu vou te mandar um livro, você pode recebê-lo? Se ela falar não posso, não há uma conexão de comunicação, de envio, essa conexão não é estabelecida, ela não é fechada. Logo, o João não vai mandar as páginas, porque a Maria não pode recebê-la. Então, nesse caso, se a Maria negou, a conexão não é estabelecida, essa conexão de envio não é estabelecida. Então, nesse caso, o João não envia o livro e ele vai avisar o interessado que pediu o envio, que no caso é a gerente dele, sobre esse tipo de falha, né? Aí vai ser essa interessada, essa gerente, que vai decidir o que ela vai fazer com essa falha de envio. Então o João tentou enviar e falou: olha, não deu certo, a Maria não pode recebê-las, tá? Então vê aí o que você quer que eu faça. Agora vamos supor o contrário. Vamos supor que o João ele manda a mensagem: Maria, você pode receber? A Maria fala: posso. Aí o João vai mandar uma outra mensagem: então eu vou enviar o livro, tá bom? Então são 3 passos para tentar estabelecer uma conexão. O João pergunta se pode, a Maria responde, no caso, positivamente pode, então o João avisa: beleza, então eu vou enviar esses pacotes. Quando a gente tem essas mensagens, a gente tem uma conexão estabelecida, ou seja, essa conexão de envio, essa conexão de troca de mensagens, ela é estabelecida para fazer essa comunicação. Então, esse tipo de 3 etapas é chamado three-way handshake. Na tradução ao pé da letra seria algo como aperto de mãos em 3 vias, de 3 maneiras, algo assim. Então, o João manda esse aviso: vou te mandar um livro, e esse aviso ele tem uma flagzinha lá nos bits, vai ter uma flagzinha chamada assim de synchronization, que vai estar acesa, ela vai estar ligada. Se a Maria aceitar, ela vai mandar aqui 2 flags nessa comunicação. Lá em baixo nível tem uns bits, eu não vou entrar em detalhes, mas vai ter uns bits que vai estar ligado tanto a flag de synchronization também, como o ACK, que é o acknowledgement. Então ela vai mandar esses 2 bits acesos, né? Esses 2 bits ligados. E o João manda uma terceira mensagem: beleza, eu vou enviar, com também o bit de ACK aceso, né? O bit ACK com valor 1. Então vamos ver agora um pouquinho sobre um cenário. Então o João vai mandar, por exemplo, ele manda 3 páginas para a Maria. A página primeiro, né? Página 10, 11 e 12, por exemplo. A Maria ela vai receber, suponha que ela receba a 10 e ela receba a 12. Mas a 11, por algum motivo, perdeu, não chegou para a Maria. Nesse momento, a Maria ela vai dando um retorno, né? Um feedback para o João do que está acontecendo, sabe? Do que ela está recebendo. Então, mesmo ela tendo recebido o 12, faltou o 11 aqui, né? Ela não recebeu o 11 aqui. O que ela faz? Então, ela manda para o João: olha, recebi o 10. Então, mesmo ela tendo recebido mais coisas nesse primeiro envio aqui, ela fala que recebeu o 10, porque houve uma falta, tá? Houve uma falta aqui de páginas nesse caso. Então, ela manda essa informação para o João. Então, o João fala: eu mandei, ela recebeu 10, então eu acredito que ela não recebeu o 11.
e talvez ela não tenha recebido depois do 11. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar de novo as páginas a partir da página 11. Então, o João manda 11 e ele tem um retrabalho de mandar novamente a página 12 para a Maria. Então, mesmo a Maria tendo a 12, ela vai receber novamente essa página 12. Então, tem essa redundância. Então, você pode perguntar, tá, mas não teria necessidade de ter essa redundância. Só que você tem que entender que essa lógica aqui de replicação, de redundância do protocolo TCP, né, o connection, né, orientado à conexão, essa replicação ela foi proposta no começo, né, lá quando foi proposta a switch, que foi na década de 80, na época que os computadores ele tinham poder baixo de processamento, a memória também não era muito potente. Então, nesse momento, nessa época que os computadores eles eram bem fraquinhos, era melhor você fazer esse tipo de reenvio tudo do que você ter algum mecanismo de checar se você precisa ou não dessas páginas ou se você já tem páginas enviadas à frente. Então, essa foi a estratégia adotada na época e hoje você poderia até pensar num outro protocolo que fosse melhor, né? que evitasse esse tipo de redundância. Mas o protocolo TCP já está tão estabelecido que dificilmente você vai conseguir substituir, alguém conseguiria substituí-lo por conta disso. Ele funciona tão bem mesmo com essa redundância, então é por isso que não se mexe. Tá bom? Então, nesse momento, note que esse protocolo TCP, né, ele perguntou se podia para manter para Maria, então houve um pedido de permissão. Quando houve essa permissão, ele estabeleceu uma conexão de comunicação entre esses dois atores, tá? É feito então os envios das páginas e há um controle sobre o que é enviado, tá bom? Então, caso seja perdida alguma página, há um controle do que é enviado. Então, há um controle que, olha, foi perdido, então envia de novo. Isso não acontece no protocolo DP. O DP simplesmente ele vai mandar todas as páginas e não há esse controle nesse momento dos dois secretários, né? Avisando se faltou alguma coisa ou não. Não há isso sobre a integridade das informações. Já no UDP, quem vai notar isso são os chefes que vai, por sua vez, em um momento posterior, pedir novamente, olha, vai ter que pedir esse conjunto de pacotes de novo que veio faltando. Aqui no TCP não, isso é feito durante o envio, tá bom? Então, essas são algumas diferenças do TCP e do DP. Por fim, há uma necessidade no protocolo TCP de você fechar essa conexão, de você encerrar essa conexão de envio, tá? De comunicação. E ela é feita em 4 etapas. Primeiro que ela pode ser feita tanto pelo João, tá aqui, né? O João está aqui, tanto pelo João quanto pela Maria. Qualquer um deles poderia, em algum momento, por quaisquer que sejam os motivos, falar, olha, não posso mais receber ou eu não vou mais enviar. Eu quero encerrar esses envios, né? essa conexão. Nesse caso do exemplo, a gente está colocando aqui que foi pelo João, né? Então o João fala, ó, vou parar de mandar páginas. E ele manda outra flag nos bits lá, chamada FYN. A Maria vai mandar para ele, ó, ok. E no caso ela vai mandar uma outra mensagem, né? Desse lado aqui, eu estou invertendo o lado. Uma outra mensagem falando, olha, eu vou parar de receber mensagens. E o João vai falar para Maria, ok. Então, note que nesse caso não faz muito sentido nesse exemplo mandar tantas mensagens, mas esse é só um exemplo fictício sobre o protocolo TCP. Essa conexão, esse encerramento de conexão, ele acontece em 4 passos e pode ser feito, né, pode ser iniciado por qualquer um desses computadores em rede ou qualquer um desses atores que estão fazendo a comunicação. Tá bom? Então, ele manda, no caso, ó, vou parar de mandar as páginas. Ela fala, ok. Aí ela fala de novo, ó, vou parar de receber, e ele fala, ok. É assim que funciona no protocolo TCP, no caso. Então, a gente tem um momento de estabelecer a conexão, a gente tem um controle do fluxo do que está sendo feito, e em algum momento alguém pode querer parar essa conexão de envio, ela é encerrada. Porque nesse caso, esse encerramento que vai dizer se tudo que deveria ser enviado foi enviado, tá bom? É assim que funciona, essas são as diferenças do UDP. Enquanto o UDP manda tudo e não está nem aí, mandou, acabou, não pergunta se pode, não avisa que vai terminar, ele simplesmente manda. O TCP tem todo esse controle e, consequentemente, esse controle demanda mais tempo, porque tem que mandar essas mensagens para pedir para estabelecer a conexão, tem que fazer esse controle de fluxo e, eventualmente, reenviar informações, né, reenviar dados. Então, ele é mais lento, no geral, ele é mais lento do que o UDP. E aqui nós temos uma tabela comparativa dos dois. Então, enquanto no DP, né, ele não é orientado à conexão,
O TCP ele é orientado à conexão. No caso do UDP, a transmissão começa imediatamente, ela é mais rápida. Recebeu os dados, envia. Já no TCP, existe uma etapa de preparação para estabelecer a conexão, né? No caso é o three-way handshake, e também tem um processo de despedida, né? De encerrar a conexão. Isso torna, não só isso, mas também esse controle de fluxo de informação, de dados, também fazem com que o TCP seja relativamente mais lento do que o UDP. Logo, o UDP ele é indicado, né? O UDP ele é indicado para aplicações que necessitem, por exemplo, de transmissão de dados rápida e eficiente. Por exemplo, jogos online, streaming de vídeos. Então, eu não estou interessado, estou jogando um jogo online, eu não estou interessado que vai tudo certinho, né? E fazer todo esse passo. Olha, eu vou mandar aqui uma ação do meu jogador. Não, tá bom, então pode mandar. Ah, eu errei aqui um botão que eu apertei e não foi enviado. Então, fazer esse envia de novo. Então, isso não é necessário. É melhor que aconteçam esses erros, essas falhas de pacote, e a própria aplicação ela avise o usuário de alguma maneira que não tem, e aí a aplicação vai dar mecanismos para refazer as coisas. Então, nesse caso, o usuário de um jogo ele poderia apertar o comando de novo e tudo mais. Não tem necessidade de ter esse controle, porque isso tornaria o processo muito lento. No caso de um streaming de vídeo, a mesma coisa. Veio, deu uma travadinha, segue o jogo, porque no momento, se você recarregar o vídeo, provavelmente esses pacotes vão instalar, tá bom? Já no TCP, já são aplicações que exigem uma alta confiabilidade nessa transmissão de dados, e quando a transmissão não é muito crítica. Então, por exemplo, você quer enviar um e-mail, mas você quer garantir que todo o e-mail foi enviado a uma pessoa. Em todas as partes, todos os textos. Note que você precisa que todo o texto do e-mail seja enviado. Então, você precisa de um protocolo de transporte mais confiável, no caso o TCP, que vai garantir que todas as mensagens vão chegar do jeito que foi, tá? E também se a pessoa consegue receber o e-mail ou não, tá bom? Os protocolos internos vão checar isso. Então, nesse caso, se a gente usasse o UDP, imagina uma parte do texto não foi, ou foi pela metade, seria muito complicado. Então, nesse caso, o TCP é que é usado para isso. Suponha que você está na internet também, você quer fazer um download de um arquivo, você está baixando, por exemplo, um texto, ou um documento, um PDF, uma música. Você quer que esses seus dados, eles cheguem bonitinho, né? Todas as partes cheguem e sejam feitos na ordem correta. Então, o TCP ele tem esse processo de ordenação do que está chegando. Então, ele consegue manter esse fluxo. Chegou que nem no caso lá, né? Vamos voltar aqui, ó. Chegou a página 10, tinha chegado a 12. Mas o protocolo TCP ele avisa para o outro que chegou a 10. Então, vai enviar 11 a 12. Então, é feito na ordem, bonitinho na ordem, essas informações. Tá? Então, no caso de um download de arquivo, isso é importante, porque você quer que todos os dados sejam baixados. Então, você quer que isso aconteça e você quer que os dados sejam mandados na ordem para você ter, na hora de você reconstruir esses bits, né, esses bytes, para montar o arquivo original, você quer que esteja na ordem, que tudo esteja lá. Então, o TCP também é utilizado nesse caso. Aqui eu falei da ordem, né, numa ordem específica para os pacotes de dados. Se for necessário, a ordem deverá ser gerenciada na camada de aplicação, ou seja, pelos programas que estão e os protocolos de aplicação, né, que estão pedindo, né, fazendo essa requisição desses envios. Já no TCP tem uma ordem específica, os pacotes podem ser enviados por rotas diferentes, mas no final é feita essa ordenação dos pacotes para reconstruir essa mensagem original, tá bom? Nós temos mais alguns pontos. Então, o UDP é chamado de não confiável porque a entrega dos dados não é garantida, pode faltar alguma coisa. Já o TCP ele é confiável porque ele garante a entrega dos dados com mecanismos de correção de erros e retransmissão de dados. Então, naquele exemplo, faltou uma página, ele avisa essa página, esse erro de envio, ele é atacado, né? Ele é consertado e é feito a retransmissão daquelas páginas de novo, desses dados. Nós temos aqui o UDP, ele suporta broadcasting de dados. O que é o broadcasting? Ele basicamente, com um único envio, você consegue enviar pacotes para múltiplas máquinas de uma vez. Já o protocolo TCP ele é mais de endpoints, ele estabelece 2 pontos, então ele simplesmente faz a conexão ponto a ponto. Então, no caso do broadcasting aqui, é legal como você está numa live pelo YouTube, você está assistindo. É o mesmo dado que está sendo mandado para vários computadores diferentes, tá bom? No TCP não seria possível isso. E por fim, o UDP ele não realiza esse controle de fluxo do que está mandando, já
o TCP ele realiza, de modo que ele não envia mais pacotes que o destinatário consegue receber. Ele vai mandando tudo que o destinatário, né, no caso o escritório da Maria, conseguia receber, e assim ela vai montando, vai liberando mais espaço e ele vai continuando mandando nessa comunicação. Muito bem, essa foi a aula dessa introdução à suíte do protocolo TCP/IP, onde a gente focou basicamente nos dois protocolos, tanto o TCP quanto o DP, que são da camada de transporte. Em aulas posteriores nós começaremos a ver um pouquinho sobre o endereçamento, né, a camada de internet, a camada de rede da suíte TCP/IP, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre o endereçamento IPv4. Tá bom, pessoal? Então nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos para vocês!